Nós já falamos também em nossas aulas sobre os movimentos da Ordem da Salvação, né, o Ordo Salutis. Nós já também discutimos em aulas sobre as ações do Espírito Santo, ações naturais, ações especiais. Nós falamos sobre a união mística. Aula passada nós falamos sobre a graça comum e graça especial. E hoje queremos falar, então, na nossa aula, nesse momento de discussão teológica, de reflexão teológica, né? Essa busca acadêmica pelo conhecimento mais avançado, já se pensando na formação do teólogo. Então, nós vamos falar sobre a vocação eficaz, o chamado de Deus, esse chamado que acontece na eternidade antes de acontecer na temporalidade. Quando vamos tratar sobre vocação neste sentido, não estamos falando da vocação no seu sentido de dom para tocar um instrumento, vocação para ser ter o chamado, por exemplo, para o ministério da palavra, mas a vocação no seu sentido de chamado eficaz de Deus. Aquele start, aquele toque de Deus, aquela preparação de Deus para que o nosso coração possa, como eu já disse no início da aula, dar esse feedback, dar uma resposta a Deus. Então, esse chamado é eficaz, ele é de suma importância. E nem ninguém inventou essa doutrina ao seu bel prazer, o conhecimento, o achismo teológico. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, é de suma importância para darmos aí introdução ao nosso tema. O apóstolo Paulo está escrevendo, então, ao seu discípulo Timóteo, e ele vai dizer, falando a respeito da ação salvadora de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que se manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse versículo, nós conseguimos entender nós temos o termo a santa vocação, nos chamou com essa santa vocação. Esse chamado, nesse versículo também nos diz, antes nos situa na eternidade, né? Antes dos tempos dos séculos, isso te leva à eternidade. E, ao mesmo tempo, esse versículo, dentro da temática da santa vocação, ele também fala que ele acontece, ele se manifesta dentro do que nós chamamos a caixinha do tempo, dentro da linha da eternidade, há um momento da criação do homem, um momento da queda, da regeneração, da salvação, da glorificação e até dos dias finais, que ocorrerá dentro da caixinha do tempo. Dentro dessa caixinha do tempo, e nós então temos também o chamado, que é um chamado que nós poderíamos denominar aqui na nossa aula de hoje de chamado temporal. Há, então, uma santa vocação com um chamamento de Deus antes dos séculos, ou seja, na eternidade, que fica ali no nosso inconsciente, digamos assim, mas que já ocorreu. Deus já escolheu e já chamou. Mas esse chamado se torna realidade na caixinha do tempo, quando então houve-se a pregação do Santo Evangelho. E então, da nossa parte,
um compreender da graça de Deus, que nos é dada por iluminação do próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e porque fomos já chamados na eternidade. Então, aqui nós já sabemos que há uma diferença, né, muito grande na compreensão da teologia calvinista, da forma de ver reformada e da forma de ver arminiana, que coloca, então, toda a possibilidade da salvação na pessoa, no tempo, na temporalidade, e ainda que acreditam que há uma ajuda da graça de Deus, mas há uma participação do homem com o seu chamado, e tão caro para os arminianos, tão importante para eles, o livre-arbítrio do homem. Alguns colocam o livre-arbítrio como se for a coisa mais importante quando Deus cria o homem. E eles, então, entendem que Deus jamais desrespeitaria o chamado livre-arbítrio do homem, e que o homem, então, teria condição dada por Deus para escolher, naturalmente falando. A isso nós, pela Bíblia, teologia reformada, teologia bíblica, teologia paulina, teologia de Agostinho, teologia de Calvino e tantos outros, nós rechaçamos, repudiamos totalmente essa concepção, porque ela não se firma na palavra de Deus. O que veremos, o que vamos explicar aqui, né, nessa nossa aula de hoje. Bom, fica então, acho que já claro para nós, que nós queremos nessa aula entender o chamado próprio dos eleitos. Para nós, o foco é este, o chamado dos eleitos. E entendermos também que eles não são eleitos porque creram, mas eles são eleitos para que cheguem a crer. Retomando a nossa última fala aqui, entre o pensamento de alguns que acreditam que se torna eleito ao dar apreço à voz do Evangelho. E alguns dizem que somos desta forma, tentando explicar e confundir, dizendo assim que nós somos eleitos em Jesus. Então, ao ouvir o Evangelho de Jesus, nós damos guarida à palavra, ao chamamento, ao Evangelho pregado, e quando então, no exercício da nossa própria vontade, e nós nos tornamos eleitos. Isto não tem conformidade com o Evangelho segundo as Escrituras. Lá nos diz muito claramente que nós fomos primeiramente chamados. E o próprio Senhor Jesus Cristo é muito enfático no seu ensino para que isso não ficasse dúvida. Da sua própria boca saem as palavras: não foram vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então, antes de que o homem tenha algum apreço por Jesus, a sua obra, e em dar alguns frutos, esse homem precisa primeiramente receber essa preparação de Deus, esse chamamento eficaz, esse chamamento eterno. Bom, ainda dentro dessa mesma linha, nós já adiantamos aqui a um chamado, então, ocorrido na eternidade, que nós acabamos de citar o versículo de João 15:16 para corroborar com a nossa ideia. E esse chamado da eternidade, esse chamado eficaz, esse chamado de Deus antes dos séculos, como nós já vimos na fala do apóstolo Paulo, esse chamado é que dá base
para o chamado temporal. É que faz o chamado temporal ter sentido e dar resultado. Agostinho, na sua fala aqui, vem em nosso socorro no que nós queremos dizer. Pois, se fossem eleitos porque creram, tê-lo-iam escolhido antes ao crer nele e assim merecerem ser eleitos. Evita, porém, essa interpretação aquele que diz: não foste vós que me escolhestes. O primeiro passo rumo à salvação do homem, o sim do homem ao evangelho, só existe, só é possível, porque houve um sim de Deus para os seus eleitos. Antes de que nós mesmos houvéssemos, ou existíssemos, ou tivéssemos cometido algum ato de justiça ou de injustiça, já estávamos dentro do chamado eterno de Deus. Bom, este chamado eterno, que nós estamos aqui insistindo, mostra que seria a única condição de salvação para o homem. O Salmo 53 mostra que Deus, ou a graça de Deus, a misericórdia de Deus, antecipou a situação da humanidade como um todo. Ainda que escolhidos por Deus e chamados na eternidade, permitido foi que todos caíssem. Todos caíssem, eleitos e não eleitos. Aí o Salmo 53 diz muito claramente isso, né? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e pratica iniquidade, já não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Nesse estado, então, estava a humanidade como um todo. Seja essa humanidade os eleitos ou os não eleitos. Então, dentro da nossa temática, seja os chamados ou os não chamados. Todos se extraviaram e a Bíblia é bem enfática nisto. Mas o salmista nos diz, e ele termina esse versículo dizendo: quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Deus restaura a sorte em Jesus Cristo do seu povo, do Israel, não Israel nação ali, mas o Israel de Deus como um todo, os seus eleitos, seja a igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento, gentios e judeus também. Deus restaura a sorte do seu povo em Cristo Jesus, sim, mas dos chamados seu povo, dos escolhidos do Senhor. A esses, e esses são restaurados. Para quem às vezes tem dúvida, né? O próprio Salmo 53 é muito claro, né? Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram meu povo, como aqueles que comem pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que se sitia, tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Ao mesmo tempo, então, se há o chamado eficaz para aqueles que são de Deus, existe, por um outro lado, a rejeição, total rejeição daqueles que não
estão dentro desse chamado eficaz do Senhor. Por mais que pareça esta situação para principalmente os ditos arminianos, que alegam que, nesse sentido, poderia faltar justiça em Deus, é o que eles alegam, diz que a nossa doutrina da predestinação cria um Deus injusto. Mas nós estamos construindo aqui, paulatinamente, que Deus permitiu, então, que todos caíssem, né? Que não há justo nenhum. Deus não está salvando melhores dos piores. Ele está salvando os que ele escolheu, dos que ele não escolheu. Então, mas que permitiu, pelos nossos méritos, nós caímos todos igualmente os não eleitos, na mesma condição. Deus escolhe do meio dos perdidos, né? Mesmo sendo um ato de escolha de Deus, ele nos tira do meio dos perdidos, e não nos tira com base em algum mérito nosso. Alguma pergunta até aí? Alguma colocação? Tranquilo por enquanto, professor. Tranquilos. Que bom. Então, vamos pensar aqui agora nesse chamado temporal. Até aqui nós fomos enfáticos em dizer que há um chamado eterno. Acho que fomos claros nisto. Um chamado antes dos séculos. Um chamado na eternidade. Mas também nós podemos, e vamos ver isso também, mas vamos percebendo no construto bíblico, né, no construto teológico, o chamado temporal. Aquilo que chega ao homem, como nós já falamos aqui, dentro da caixinha do tempo, seja numa mensagem bíblica, seja num folheto entregue, num programa, num acampamento, como nós temos visto sempre isso acontecer, né? O evangelho chega até o coração do eleito e ele se converte, digamos assim, porque preparado para isto ele foi. Por isso que eu sempre digo assim, que nós devemos pregar o evangelho, porque o evangelho, não, ele dá certo. O evangelho pode pregar que ele dá certo. Aqueles que são vocacionados, eles ouvirão o evangelho do Senhor e dirão sim, porque é assim que Deus determinou. Quando nós olhamos aqui para a 2 Timóteo, nós veremos isso. Não te envergonhes, porém, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, o apóstolo Paulo dizendo, mas Paulo está dizendo, ó, pode pregar o evangelho, participa desses sofrimentos, né? Porque vale a pena. E aí ele vai dizer, fala que o evangelho, a pregação é o poder de Deus, e aí ele faz que nos salvou, né, e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, ou do tempo eterno, ou dos tempos eternos. Então, esse chamado, ele também é temporal e é eficaz, quando nós chamamos na pregação do Evangelho, ele é eficaz na vida dos escolhidos, dos eleitos do Senhor, que foram também chamados na eternidade. Estão, então, prontos para ouvir do Evangelho. Também, dentro dessa mesma linha, Efésios vai nos mostrar, iluminando ou iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nem todos os olhos
né? Aqui fala os olhos do vosso coração, é lógico que o apóstolo Paulo está fazendo uma figura de linguagem, mas aquela compreensão quando o evangelho é pregado, e aquele sim do homem, daquela afirmativa, daquele escolher secundário do homem, ele acontece porque foi iluminado por Deus os olhos do nosso coração. Então, esse chamamento, ele tem a sua conclusão quando o evangelho é pregado, e então tem o chamado temporal. O homem, ao ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Por isso a igreja é desafiada, é cobrada, por isso sempre é dito, né, que nós devemos anunciar Jesus Cristo, a pregação do evangelho, porque é através da pregação do evangelho que que o homem, né, que a mulher, que aqueles que Deus escolheu, eles vão dizer sim, eles vão dar o seu assentimento, porque eles foram já preparados para isto, né? Bom, essa é obra, por isso está dentro da temática e da nossa aula de soteriologia, porque é a obra do Espírito Santo. Desde o início das nossas aulas, temos dito que cristologia, né, é a soteriologia objetiva. Cristologia trata muito das obras de Cristo, do que Cristo fez, e em parte muito mais, com ênfase bem maior, na sua obra redentora na cruz. A soteriologia trata da aplicação disso nos nossos corações. Então, é obra do Espírito Santo de Deus. Também, esse chamado temporal, com a pregação da palavra de Deus, vai redundar no que aconteceu lá em Atos, quando o apóstolo Pedro faz a pregação. Não há nenhuma manipulação. Se você observar o sermão que é feito, ele aborda a pessoa de Cristo Jesus, é extremamente cristocêntrico, né? Ele começa no 22, varões israelitas, atendeis essas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, e assim ele começa a pregar no seu sermão sobre Jesus, e vai falar sempre, tomando toda a Bíblia, falando sobre Jesus. Mas chega um momento que, após ouvir falar de Jesus, ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Há um convencimento quando o evangelho, ou chamado temporal, chega no coração daqueles que receberam o chamado eficaz na eternidade. Ele convence o homem da miséria, ele dá sentido àquilo que está sendo pregado, o homem reconhece a sua situação, reconhece que errou, que está em pecado, reconhece a sua situação decadente, e surgem perguntas tais como, ou bem parecidas, com as que os homens lá em Atos fizeram aos apóstolos: o que faremos diante disto? E, logicamente, a resposta, o apóstolo vai dizer, arrependei-vos, arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis, assim, o dom do Espírito Santo de Deus, e então entenderão tudo o que Deus tem para eles. Nesse momento, então, nós poderíamos perguntar, dizer, por que outros que não têm esse chamado também ouvem
a pregação temporal e às vezes até dá um certo assentimento a ela. Sim, eles podem gostar, eles podem até receber o chamado temporal e de alguma forma até acolher no seu coração, mas não faz como faz aquele que é escolhido por Deus. Faz por um tempo, faz por alguma razão temporal. O faz, mas sem um coração compungido. O seu coração não é compungido, seu coração continua orgulhoso. Algumas aceitação, digamos assim, de Jesus é mais um ato de orgulho, é um ato muito pensando em si e não um ato de amor, de ações de graça, de reconhecer, de ter o seu coração compungido. Bom, também no mesmo livro, no livro de Atos, no capítulo 26, nós podemos perceber que esse chamamento temporal, somado quando existe o chamamento na eternidade, vai acontecer vai acontecer dessa iluminação, para lhes abrires os olhos e os converterem das trevas para a luz. Observa que quando nós pregamos o evangelho, é aqui o apóstolo Paulo que está dando seu testemunho a Agripa, ele diz que Deus o chamou para ele pregar o evangelho, e nesse ato de pregar o evangelho, aconteceria de abrir os olhos e converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecado e herança entre os que são santificados em mim, em Cristo Jesus. No caso, o apóstolo Paulo nos dá uma boa explicação de que do seu chamado também para pregar o evangelho aqui, e anunciar e dizer bem claro que o evangelho ele opera esse milagre. As igrejas da atualidade, as chamadas igrejas que nós mais na teologia reformada chamamos de igrejas folclóricas, né? Essas igrejas que não pregam e não se preocupam, e talvez nem sabem disso que vocês estão aprendendo hoje, são umas igrejas folclóricas porque elas vivem dentro de um aspecto cultural, oferecendo um produto de fé que resolve curas, que resolve problemas temporais, de autoestima, um cristianismo / psicologia positiva, uma autoajuda, e assim você encerra 90% das igrejas debaixo desse lastro. O papel da igreja é o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, né? É anunciar o evangelho, porque é o evangelho, a pregação do evangelho que abre os olhos e que converte o homem, a mulher, das trevas para a luz, que saca o evangelho, tem o poder de sacar, de tirar da potestade de Satanás, do império de Satanás. É isso que Atos 26, 18 está dizendo, trazendo para o império de Deus. E assim, havendo a remissão dos pecados e tendo o privilégio de viver entre o povo de Deus, a chamada família de Deus. Isso, o chamamento temporal, a pregação do evangelho faz. Por isso, a nós, estudantes de teologia, nós devemos levar muito a sério quando tratamos da proclamação do Santo Evangelho de Deus, né? Bom, esse ato salvífico de Deus é parte de Deus, né? O homem também aqui
é totalmente passivo. Quando o homem começa a dar um feedback, um ok, um retorno, é porque ele já foi iluminado pelo poder do Espírito Santo na proclamação do Evangelho. Então, ele se torna agora, através do Evangelho, apto para dar um certo retorno em servir ao Senhor, em querer também uma vida mais santa, em fazer a vontade de Deus. Mas sem que haja essa ação de Deus, nós não temos nada, o homem não tem nada para oferecer. E Ezequiel, o profeta Ezequiel, vai nos deixar isso bem claro. Dar-lhe ou dar-lhes-ei um coração só, um espírito novo. Porei dentro deles um espírito novo. Tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos. Vocês percebam a ação direta de Deus. Você não vê aqui uma cirurgia do próprio homem em si mesmo, mas você vê Deus tirando um coração, que ele chama aqui, o profeta diz que é um coração de pedra, né? Um coração resistente, que estaria de pé de igualdade com os não eleitos. E dá um coração novo, coração de carne, que é sensível à voz do Senhor. Na mesma linha de raciocínio nosso aqui, o profeta também vai dizer no capítulo 36 de Ezequiel, no versículo 26, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos para guardardes os meus juízos e os observeis. O que eu quero destacar aqui, que vocês estão percebendo, a ação de Deus. Dar-vos-ei um coração. Então, nós não vamos construir por nossos méritos, né, um novo coração. Nós não vamos operar por nossas forças, mas é Deus que está dizendo, dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, darei a vós um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito. Percebam esse monergismo, por isso somos conhecidos também como monergistas, esse monergismo, desculpa a redundância, mas total, ação de Deus mesmo no coração do homem, sem nenhuma, até aqui, participação do homem. A participação do homem, ela começa a acontecer quando Deus, então, faz toda essa cirurgia, essa transformação. E ainda até a participação do homem, que é um ato de fé, é também dado por Deus, porque a fé é dom de Deus. Para nós, lembra que nós começamos a nossa aula dizendo que é quase impossível, né, uma conversa com um arminiano que tenta colocar o processo da salvação como uma participação nossa, né, como uma possibilidade do homem de fazer qualquer coisa que seja. Nós não conseguimos ver nada nesses textos que nós estamos citando. Mas se formos também para retomarmos aqui novamente o Novo Testamento, a gente vai para João 6:44. Novamente o Senhor Jesus vai deixar isto claro, na questão de que há uma impossibilidade do homem por si só, sem o chamamento eterno e eficaz, dar um feedback para o chamamento temporal. Olha lá,
Ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Mesmo o Senhor Jesus ali anunciando o reino de Deus, ele é o grande pregador e maior, pode existir maior pregador na história do que o próprio Cristo Jesus, porque ele é o próprio evangelho em si, mas ele mesmo ele diz isto, né, dizendo que ninguém pode vir a ele se não for pelo chamamento do Pai na eternidade. Ele sabia que ao pregar o evangelho, ao pregar o reino, muitos queriam apedrejá-lo. Muitos queriam se livrar dele, e isto ficava... Isso é claro quando você estuda, olha para os evangelhos. Então, nós poderíamos, diante desta situação do chamado temporal, entender que sem o chamado eterno, esse chamado temporal, ele é ineficaz. Todo o sistema de pregação, toda a retórica bem construída, o cenário preparado, como somos levados nos dias atuais, né? De achar que um espaço dentro de um contexto do grupo com ideias afins, então se eu preparar o espaço, se eu colocar uma bela música de fundo, e se eu ter uma fala bem elaborada, estou falando do chamado temporal, ou seja, a pregação do evangelho temporal, nada valerá. E você, como que eu posso garantir isso? Retomando novamente João 6,44. O Senhor Jesus está pregando, o contexto é esse aqui. Ele está pregando para uma multidão. E há uma murmuração dos judeus que não acreditaram que ele desceu do céu, que ele era o Filho de Deus. E não acreditaram no reino, não acreditaram na mensagem dele. Bom, vamos colocar isso aqui bem certinho, para não criar confusão na nossa cabeça. Nós estamos dizendo que Jesus, o maior pregador que colocou seus pés sobre a terra, que anuncia o evangelho, ele é a essência do próprio evangelho, está pregando, e ele mesmo vai nos fazer essa afirmação: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aqui nós temos o chamado eficaz, o chamado eterno. Se não houve esse chamado eterno antes dos tempos, como nós vimos aqui na eternidade, antes de que existissem os séculos, diz o apóstolo Paulo, Deus nos chamou com chamado eterno. Então, a estes que o Pai trouxe, Jesus, o próprio Jesus prega, e aí ele mesmo vai dizer: esses ouvem a minha voz. Estes são do meu rebanho. Estes, sim, ouvem a voz do pastor, conhece e segue. Isso traz para mim uma alegria muito grande, porque o próprio Jesus, pregando o evangelho, na sua época, no seu ministério aqui na terra, ele chega à conclusão de que as pessoas que o ouviam, o maior pregador que pôs os seus pés na terra, e ele diz que é impossível, mesmo sendo ele o pregador, que venha até ele e aceite aquela proposta do reino, né, a mensagem do reino, se o Pai assim não permitir. Isso aqui é uma espinha, isso aqui é um espinho na garganta do teólogo arminiano. Ele tem que se debater muito, ele tem que morrer engasgado antes de explicar esse texto, de dizer que há possibilidade sim da pessoa e de que não há um chamamento eficaz, apenas um chamamento temporal. Então, assim a gente pode dizer que para abraçar Jesus Cristo, para fazer sentido o evangelho ao coração do homem, é necessário, então, esse agir de Deus, esse chamamento
eficaz, que nós estamos batendo na tecla aqui desde o início, né? Também, assim, nessa mesma linha de pensamento, a gente vai para Filipenses, que nós já, acho que até abordamos aqui, mas fácil necessário aqui, quando ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós falamos ali em Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, depois no capítulo 36 também, de Deus, eu tiro, ou tirarei, né, o coração de pedra, eu colocarei o coração de carne, né, eu colocarei o meu espírito em vós. É sempre uma ação monergista, Deus agindo. O homem, no que tange a salvação e a receber o evangelho, ele é passivo, ele não pode dar nenhum feedback sem que haja esse persuadir do Espírito Santo de Deus, esse preparar e habilitar do chamamento eficaz, para que a pessoa possa, então, dizer, ok, sim, e compreender, então, todo o projeto de salvação, tudo que o Evangelho tem a oferecer. Dentro dessa compreensão do chamamento temporal, quando nós tiramos, por isso eu disse assim, que não adianta, né, a gente inventar e querer, talvez em cima de um raciocínio lógico, de uma persuasão, converter não eleito, converter os que não foram chamados eficazmente. Nós não vamos conseguir. Nós não podemos desanimar na proclamação do chamado temporal, que acontece com a pregação do Evangelho, dizendo que não dá certo, talvez você pregou para não chamados eficazmente na eternidade, não escolhidos do Senhor. Quando o evangelho é pregado àquele que já recebeu na eternidade, antes dos séculos, o chamado eficaz, ele dará uma resposta positiva, porque a graça é irresistível. Pode até ser que ele não dê naquele momento que você pregou. Pode ser que dali uns anos, aquela semente plantada vem a germinar, mas a palavra nesse sentido, nesse coração, não voltará vazia, ela cumprirá o seu desígnio. Isso a gente pode ter certeza. Trazendo para aplicação prática tudo que nós estamos falando, renova as minhas energias e as minhas forças para eu saber que eu vou pregar o evangelho e, desculpa o vocabulário, a coisa que mais dá certo é a pregação do evangelho. Porque quando alguém disser ninguém se converteu, se é que a gente pode dizer isso, mas vamos pensar assim que é possível, porque deu certo. E quando entre 1000, apenas 10 se converteram, também se é possível dizer isso, vamos dizer que é, também deu certo. Se um se converteu, também deu certo. Se todos se converteram, também deu certo. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ninguém pode mexer nisso. Mas aí... Não, estou falando do evangelho que anuncia o reino de Deus. Não estou falando do evangelho das galerias da vida, né? Da prostituição da fé, das vendas de mercadorias,
esse evangelho de feira de péssima qualidade, que não é o evangelho de Cristo. Pregação genuína do evangelho, ela vai sim levar a cabo aquilo que o Senhor disse. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite, professor, colegas. Desculpe pelo atraso e pela minha ausência na última aula. Está justificado. Reverendo Arival, eu fiquei em função dele o dia inteiro. Ele ficou lá em casa e tinha o culto à noite também, né? Mas Sim. ele falou muito sobre bom, acho que não poderia ser diferente, né? Ele falou muito sobre pregação do evangelho. Muito bom. Muito bom. Foi um privilégio passar um dia com ele assim. Com certeza aprendeste muito. Foi mesmo. Foi um privilégio. Gostei muito de conhecê-lo pessoalmente. Que bom. Hoje nós estamos abordando o tema chamamento eficaz, né? Chamado eterno de Deus, e fazendo um paralelo dele com o chamamento ou chamado temporal. E é essa a nossa reflexão da aula, ok? Só para você se situar aí. Depois esse material vai ficar aí você pode dar uma revisada nos pontos aqui, que você não terá dificuldade nenhuma. Bom, o que diz, então, dentro dessa nossa fala, né, a nossa confissão de fé de Westminster, que quer queiram, quer não, todos os estudantes de teologia, é uma das confissões de fé com mais maturação, né? Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido, no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. E isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes dos seus olhos, ou tirando seus corações de pedra, e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades, determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, se pegarmos todos os textos que nós lemos até agora, desde o início da aula, o que a Confissão de Fé de Westminster faz? Eles pegam todos esses textos e montam esse construto de confissão, de crença. Não é uma afirmação, né? Não é um capítulo da confissão de fé criada ao léu do pensamento, por invenção ou imaginação da mente humana. É com base em todos os versículos que nós fomos construindo, né, o pensamento desde o início da aula até aqui. Se você puxar na sua memória, aqui nessa afirmação da confissão de fé, e ver os versículos que nós estamos lendo hoje, diga-se passagem, hoje nós estamos lendo bastante versículos, né? Os alunos já estão até pensando que é teologia bíblica, mas é para esses versículos que foram citados aqui, e que estão aqui de novo, eles voltam aqui, são versículos que até aqui na minha Bíblia, se eu pudesse mostrar para vocês, vai estar, eu já faço questão de colocar aqui, não sei se aparece, porque eu trabalho assim com temas. Então, aqui vai estar, ó, chamado. Então, eu sei que todos os versículos que tem um códigozinho com uma linha que eu coloco, por quê? Que eu preciso desses versículos quando eu vou falar sobre chamamento eficaz. Quando eu vou falar sobre esse tema. Então, me ajuda bastante. Eu sei que hoje tem a internet, tem tudo, mas tem momento que você não tem a tecnologia, você está em algum lugar, seu celular está sem bateria, e aí a gente tem que aprender como manipulamos muito bem
o celular e a Bíblia virtual, mas a gente não pode perder o contato, né, com a palavra de Deus, porque até pode haver aí uma involução, uma revolução industrial, uma crise, e nós ficarmos sem essa tecnologia, né, e só termos de novo as páginas da Bíblia. Então, por isso que eu gosto disso. Eu gosto do celular, eu uso, prego com ele, eu uso toda a tecnologia que eu consigo ter, e não acho nem pecado nem errado. Acho que é uma benção que Deus deu, mas também não gosto de perder, assim, de folhear a Bíblia e ficar mexendo nesses textos. Então, todos esses versículos que foram citados aqui, você faria muito bem depois, no seu tempo de culto individual seu, você falar, eu vou gastar um tempo sobre vocação, vou pegar esses textos, vou ler um por um, e vou criar o meu construto de Westminster aqui, né? O meu construto pessoal dentro desses versículos sobre esse assunto. Quando você faz isso, você se prepara muito mais para a pregação, ou para uma aula que você vai dar, ou quem sabe para a defesa da própria fé, quando você estiver sendo, né, questionado por alguém, ou quando alguém perguntar, você constrói na sua mente, com base nos versículos, nos textos, e isso vai dar muito mais clareza, né? Foi assim que se chegou com ao que nós chamamos aos nossos símbolos de fé, né? As verdades centrais. Elas são pérolas extraídas da própria Bíblia, com base na própria Bíblia. Tanto que você vê alguma afirmação como esta, e você vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24 referências que embasam o que foi construído nessa afirmação. Isso tem que acontecer na nossa mente também, né? Alguns temas da nossa confissão de fé, eles têm que estar bem claros, porque é a nossa base de crença. Aqui, retomando alguns desses versículos, os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Nenhum a mais. Nós não podemos fazer de tudo nas nossas mensagens, nós podemos tentar segurar o jovem na igreja, como alguns tentam, fazendo a vontade deles, né? Mas o que eu aprendi, que se o evangelho, se a pregação genuína do evangelho não segura, você fazer uma cancha de alguma coisa ali, uma pista de skate dentro da igreja, como alguns estão fazendo, isso não faz sentido. Não faz sentido. Uma igreja pode ter um lugar, um campo, uma chácara, com tudo isso para os jovens que são eleitos, chamados por Deus, se divertirem, se eles gostarem disso? Pode. Uma igreja pode fazer isso para fazer não eleitos se tornar eleito? Não. A igreja precisa disso para que o chamado eficaz aconteça? Não, Deus já fez. A igreja precisa proclamar genuinamente o evangelho de Jesus Cristo. Porque todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, ao ouvirem as pregações, as mensagens de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Felipe, eles davam um feedback positivo, porque eles estavam ordenados para a vida eterna. É assim a visão calvinista reformada. Ela não é uma visão preguiçosa, como alguns dizem, e de responsabilidade e de vida não missional. Pelo contrário, é ela que nos enche de vida missional. Por quê? Porque nós sabemos que quando proclamamos o evangelho, aqueles que estão ordenados para a vida eterna vão sim dizer sim. Haverá frutos, haverá graça sobre graça. E, ao mesmo tempo,
aqueles que não dirão sim, precisam ouvir também da palavra de Deus, porque assim ordenou o Senhor, pregar o evangelho a toda criatura, né? Nós não podemos, com isto, ficar seletivos. Ainda que eu vou confessar aqui para vocês um pecado pastoral meu. Eu sempre de manhã, quando assim eu falo, Senhor, me ajuda a identificar eleitos para eu não perder muito tempo na vida. Me ajuda a identificar. E uma vez nós estávamos fazendo uma campanha evangelística num bairro aqui em Curitiba, e estava eu e uns colegas, tinha uns batistas, os colegas meus também, e eu orei, eu falei para eles assim, né, que eu orei pedindo para Deus me deixar perder tempo, e direto bater só na casa de eleitos. E eles ficaram dando risada, logicamente, brincando, nós dando risada um do outro e fomos caminho afora. E nisso eu cheguei numa casa, estava um pouquinho no alto assim, e as pessoas viram eu chegando, estava eu e uma missionária da igreja, do seminário junto comigo, e mais um rapaz. E nós estávamos com umas malinhas, umas mochilas. Quando nós estávamos chegando, o senhor lá da casa disse, oh, pode chegar, pode chegar. Eu falei, nossa, o cara chamando a gente, né? Aí nós chegamos e nos apresentamos. Aí eles, é que nós estamos esperando uns parentes do Rio de Janeiro. E nós achamos que nós não conhecemos direito, nós vimos lá de baixo, aqui, olhando aqui de cima, nós vimos você chegando, nós achamos que eram vocês, que eram eles, nossos primos, não sei o quê. Falei, mas já que estamos aqui, e aí conversamos com eles e falamos e convidamos para o culto à noite. E quem é que estava lá no culto à noite? Essa família. Aí eu falei para eles, viu como que dá certo pedir para Deus colocar eleito na sua vida? Na verdade, eu nem sei se eles ficaram lá na igreja ou não, é um bairro ali perto de Almirante Tamandaré. Mas nós temos que pregar para todo mundo o evangelho. Agora, dá certo e, com certeza, frutos na vida daqueles que foram ordenados para a vida eterna. Também, Atos 26, 18, observa bem, para lhes abrirem os olhos e das trevas o converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós temos, ao mesmo tempo, esta certeza de que os eleitos, os chamados de Deus, é que serão salvos, mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, aqui em Atos 26, 18, dando seu testemunho lá para o rei Agripa, ele diz que Jesus falou para ele, para você pregar o evangelho aos gentios, e ao pregar o evangelho, você estará abrindo os olhos e das trevas convertendo a luz e do poder de Satanás a Deus. Então, nós temos que anunciar o evangelho, mas anunciar na certeza de que aqueles que estão ordenados para a vida eterna o receberão de bom grado. Já sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso tema, só para relembrarmos aqui, é chamado eficaz. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Observa novamente, texto bem presbiteriano, né? Os que dantes conheceu, também os predestinou. O que dantes conheceu, chamado, predestinação ou chamado, ou concomitantemente, conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja Jesus o primogênito e que outros também venham. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou, retomando aqui a ordem salutis, né? A ordem da salvação, essa ação de Deus em chamar o homem para a salvação. A vocação é fruto da graça. Isso já ficou claro aqui para nós, né? Professor, Oi. Desculpa, só fazer um parênteses ali. Vontade. Nessa questão que o senhor falou sobre os eleitos, né? Sim. Que
o assentimento de uma pessoa, ou até mesmo a conversão, ou, ou, ou até mesmo alguns sinais, né, externos de conversão, eles não deveriam fazer com que a palavra, essa mensagem deixasse de ser pregada a essa pessoa, né? Eu estou falando isso assim, que uma coisa que ficou bem marcada quando eu li O Pastor Aprovado, do Richard Baxter, e também um outro livro sobre os puritanos, daquele Leland Ryken, que eles tinham como característica do sermão sempre a pregação da mensagem do evangelho, da salvação, porque mesmo para pessoas, assim, uma pregação para, teoricamente, convertidos, né? Ou para frequentadores de igrejas, né? Porque, afinal de contas, você não... Jesus mesmo falou, né? Que a igreja é como aquele campo em que o inimigo semeou o joio também. Então, você não sabe quem que está ali que é trigo de verdade, quem tem só uma aparência de piedade, né? E quem é trigo de verdade. E por isso que essa pregação precisa ser contínua, né? Mesmo para quem teoricamente já se afirmaria como convertido. Sim. O importante assim, é que a gente não pode ficar muito convicto, que você até abordou aí na fala, no estereótipo da pessoa, porque uma pessoa pode aparentemente dizer não, como é a parábola que Jesus contou, e é sim, né? E um aspecto, um estereótipo pode parecer... Eu, no meu ministério, com 30 anos, já cheguei a essa conclusão. Teve pessoas com as quais eu trabalhei que eu tinha certeza que seria o melhor cristão dentro da igreja, ele se batizou e tudo, e não foi nada, assim, pelo menos no meu ponto de vista, só deu trabalho, e do meu ponto de vista, eu poderia dizer que tem de tudo menos reeleito nele, do meu ponto de vista. E tem pessoas que pareciam frias e distantes, assim, nem tinha tanta emoção naquilo que falavam, mas poderíamos dizer assim, né, aqui é uma voz bem humana, deram bons cristãos com bons testemunhos. Então, o evangelho é isso mesmo, a gente tem que pregar. Eu sempre digo isso, até as pessoas perguntam, mas só tem crente aqui na igreja, só pregou um sermão evangelístico hoje? Falei, todo sermão tem que ser evangelístico, do meu ponto de vista. Tem que ser evangelístico, ele tem que ter algum ponto, mesmo que ele seja exortativo, que ele seja doutrinário, mas tem que ter um tom evangelístico. Eu também penso assim, concordo plenamente, em grau, em número e gênero. Bom, a vocação é fruto da graça, né? Essa vocação eficaz logicamente que é um ato da livre graça de Deus, não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, é bom que lembremos sempre, o homem é inteiramente passivo, né? Se observarmos o Tito 3, 4, 5, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A gente não tem nenhuma participação nisso. Até tinha um cântico na igreja que esse dia estava falando para o Daniel, que diz assim, eu me lavei no sangue de Jesus. Eu falei, Diego, Daniel, vamos mudar essa letra, porque eu não me lavei, eu fui lavado, sou agente passivo, ativo aí é Deus. Aí ele falou, mas não é muito preciosismo? Eu falei, é muito preciosismo, mas o não falar isto é dizer que eu tenho livre-arbítrio, que eu posso chegar lá no sangue de Jesus, me empresta aí um pouquinho, vou me lavar, não, eu fui lavado. É uma ação, como nós colocamos aqui, não pelas obras nossas, não por ação nossa, mas é obra eficaz, mas tão somente da graça de Deus. O homem participa subjetivamente, né? Depois de vivificado e renovado,
pela pregação do Evangelho e pela ação do Espírito Santo, fica então habilitada a corresponder a ele, ou a ela, ou a essa mensagem, a receber a graça nela oferecida e comunicada. Aí, 2 Timóteo, novamente, nós retomamos aqui, né? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que se manifesta, o que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a gente poderia perguntar, então, a conclusão da nossa aula, e as crianças, né? E não eleitos, e os incapazes, civilmente falando. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas por Cristo e salvas por meio do Espírito Santo, que opera quando e como quer. Do mesmo modo, pessoas incapazes, né, que nós chamamos, que são também chamadas, dentro desse chamado tanto exterior, mas antes chamado interior. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a sua descendência depois de ti. Por isso, na nossa cosmovisão bíblica, nós nos defendemos e dizemos sempre da aliança, somos aliançáveis. A promessa de Deus é de aliança conosco, e é uma aliança que se estende, né? Por isso, nós entendemos muito bem quando levamos os nossos filhos a batismo. Nós sabemos, nós temos bem convictos conosco essa característica aliançável de Deus com os seus, né? E atingindo, assim, aqueles que estão conosco dentro da aliança, entendendo que a seu tempo essa pessoa o fará também por a sua livre, por sua boca, como diz Romanos, né? Confessando livremente com a sua boca que Deus é o Senhor, né? Os não eleitos, também para concluir, né? Como que ficaria? Os não eleitos, né? Eles podem ser chamados pelo Ministério da Palavra, chamar exterior, né? O chamamento temporal, digamos assim. Contudo, eles nunca se chegam a Cristo, ainda que podem chegar à igreja, como já foi dito, né? Pode ser joio o tempo todo. E joio sempre será joio, né? Não, joio não se transforma em trigo. Jamais. Não há notícia disso, né? Joio é joio. Então, eleito é eleito, não eleito é não eleito. Chamado é chamado, não chamados nunca serão chamados. Eles nunca poderão ser salvos nem por outro meio qualquer que possam imaginar, através de boas obras, através de outros tipos de religiões, e alguns falam de reencarnações. Não há como, né? Porque a salvação está somente em Jesus. E qualquer tentativa que às vezes a gente vê até no nosso meio de dizer que não, mas a pessoa, Deus pode ser salvo de outra forma, porque não. Dizer isto, que há salvação fora desse projeto todo que nós construímos aqui hoje nessa aula, centrada em Cristo Jesus, na proclamação do Evangelho, no amor de Deus, na vocação eterna, é detestável e é pernicioso. Nem é bom afirmar isso. Ok. Paramos por aqui. Já vocês têm outras aulas daqui a pouquinho. E eu também quero agradecer a paciência de vocês. Espero ter colaborado com o aprendizado de cada um dos senhores. Tenham uma boa noite. Lembrando que a aula que vem nós já temos aulas práticas, né? Fiquem atentos, quem vai lecionar, dia 28, então nós já temos aula prática. Até mais, bom descanso, ou boas aulas. Obrigado, professor. Valeu. Um abraço. Outro. Tchau.